Suck my dick! Fuck Trae Young! Yo, Trae Young looks like my dad's dick! I never saw my dad's dick! He still looks like shit! I better not catch Trey and Dakeman. Now, yo, give me a shot at it! Go New York! Fucking overtime! What the fuck, baby? New York is fucking back! Knicks are here, baby! The Knicks are fucking here, baby! Fresh out the garden, baby! We're taking it all the way! We had de Blasio! We had Cuomo! It was rough shit! But we have the Knicks! That's New York! Knicks run New York City! Bing bong. Tell me a little something, KD. Don't you regret not coming to the Knicks? Don't you regret not coming to the Knicks? Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks! Real talk, I'm from New York, and you know what? Tom Brady's a fucking bitch. Fuck Tom Brady, yo. Fuck Tom Brady. Where the bread at, Tom Brady? I need some bread, nigga. He owe me. Fuck Boston. É, torcedor do Knicks, comemore! Assim como esse nosso camarada que, nos meus tempos de barba, se parecia muito comigo, né? A semelhança era assustadora, né? Que agora eu tô sem barba, tô com carinha de, né? Carinha de bebê, mas quando eu tava com barba, o que eu parecia com esse malandro aqui é brincadeira. Mas você, torcedor do Knicks, você tem que estar igual esse malandro. Você tem a obrigação de estar igual esse malandro. Eu não digo na fisionomia. Eu digo na empolgação, no entusiasmo, na alegria. Porque sim, torcedor do Knicks, você, após 26 longos anos, 26 anos de sofrimento, 26 anos de humilhação, 26 anos, não durante todos os 26 anos, né, mas em bons desses 26 anos, sendo piada nessa liga, você, torcedor do Knicks, terá o prazer de ver o seu time voltando às finais da NBA. Sim, o New York Knicks está nas finais. Comemora, torcedor! Yo, you thought Trae Young was still Comemora. good? He still ain't good at Dakeman. You smoking on that Boston pack tonight, you heard? Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Porra, tem que tá desse jeito, irmão. Tem que tá desse jeito. Cara, muito foda. Brincadeiras de lado, piadas de lado, sacanagem de lado. É muito foda ver o Knicks nas finais. É muito foda, porque... Falando sobre mim, né? Eu acompanho a liga há anos, né? Há mais de 12 anos eu acompanho a NBA. Bem mais do que eu acompanho desde 14 anos, né? Eu acompanho a liga há 14 anos, tá? Eu trabalho com NBA, com basquete, há uns 4, 5, né? Eu nunca tive a real noção do quão grande é o New York Knicks, porque durante toda essa minha vida de fã de NBA, o Knicks, e aqui não tô falando de sacanagem, não tô falando de querendo diminuir o Knicks, não é isso, mas desde que eu acompanho a NBA, o Knicks nunca foi um bicho-papão, entendeu? É óbvio que eu sabia da grandeza do Knicks porque, pô, eu pesquisei a história, fui ver a história do time, a história da liga. O Knicks é uma franquia gigante. Tá nos maiores mercados esportivos do mundo, que é Nova York, uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais famosas do mundo. Então é óbvio que eu tinha noção da grandeza do Knicks, mas eu nunca vi essa grandeza, sabe, em quadra. A grandeza do Knicks, ela sempre foi algo... não vou falar algo empírico, mas... era algo que tava muito mais, assim, no ar do que de fato em quadra. Porque em quadra,
eu cresci, né? Mas eu cresci como fã de NBA vendo o Knicks apanhar. Vendo o Knicks sempre cair cedo. Vendo o Knicks sempre decepcionando. Entendeu? Só que de 2, 3 anos pra cá, essa realidade do Knicks mudou. De 2, 3 anos pra cá, a gente está vendo o Knicks realmente sendo um time que se coloca como grande em quadra. Né? Ano passado, chegou nas finais de conferência. Né? Só não passou porque do outro lado tinha um Haliburton que, né, era uma entidade. O Haliburton do ano passado era uma entidade. Né? Era uma entidade o Haliburton. Era uma coisa, né, surreal. Mas chegou nas finais de conferência. E nesse ano, o que a gente viu nesse playoff foi um Knicks sobrando. Nesse playoff, toda a grandeza, todo o tamanho do New York Knicks foi refletido em quadra. Um time que não só venceu, mas dominou. Dominou os seus adversários. Depois do jogo 3 contra a Atlanta, não é que o Knicks venceu os jogos, não é que o Knicks passou de Filadélfia e do Cavs. O Knicks amassou. O Knicks tratorou os dois. E no restante da série contra a Atlanta, o Knicks também tratorou. Do jogo 3 pra frente, a Atlanta não viu bola contra o Knicks. Assim como o Sixers não viu bola e assim como o Cavs não viu bola. Na verdade, o Cavs viu bola. Durante 3 quartos e 3 minutos, o Cavs jogou mais do que o Knicks. Que foi no jogo 1. Só que nos 8 minutos finais daquele jogo, o mundo do Cavs sucumbiu. Aquela virada de 22 pontos, uma das viradas mais absurdas da história dos playoffs da NBA, a virada mais incrível que eu já vi no playoff da NBA, falando de uma virada em um só jogo, aquela virada decretou o fim do Cavs. E marcou, né, e meio que foi uma confirmação de que toda a zica que acompanhou o Knicks nos últimos anos, não nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, nos últimos 26 anos, toda aquela zica acabou. Porque se fosse há 3, 4 anos atrás, o Knicks jamais teria virado aquele jogo. O Knicks jamais teria se recuperado naquele jogo. Mas esse é um Knicks diferente. É um Knicks com uma cultura diferente, com uma identidade construída e com um franchise player que já se põe como um dos maiores da história dessa franquia. Com o que o Jalen Brunson fez nesse playoff, juntamente com o que ele vem fazendo desde que ele chegou no Knicks, o Jalen Brunson, ele é, e eu sempre falo isso e reforço, o Jalen Brunson, ele é um dos 3 maiores da história dessa franquia. O Jalen Brunson, que foi um cara de final de draft, um cara que ninguém dava nada quando foi draftado pelo Dallas, um cara que quando chegou no Knicks, todo mundo criticou, inclusive eu. Eu fui um dos que criticou o contrato que o Knicks deu pra ele. Eu fui um dos que chegou aqui e falou que o Knicks pagou caro, o Jalen Brunson não vale tudo isso, ele não se provou pra merecer isso. Eu falei. E assim como todo mundo, quebrei a cara. E que bom que eu quebrei a cara. Que bom que eu mordi a língua. Que bom que eu errei. Eu não me envergonho de ter duvidado. Eu fico feliz de ter errado. Porque a ascensão do Jalen Brunson como um dos maiores da história a vestirem a camisa do Knicks, que é uma das camisas mais pesadas dos esportes americanos, e dos esportes no geral, dá pra gente falar assim,
essa ascensão do Brunson, essa consolidação do Brunson como um dos maiores da história dessa franquia, é uma das histórias mais fodas que eu já pude acompanhar no esporte. É surreal, cara. E quando você pega todo o passado do Jalen Brunson, né, filho do Rick Brunson, que jogou no New York Knicks, né, ele cresceu como torcedor do Knicks, tem vídeo dele pequenininho, cara, treinando com o Rick Brunson, né, em quadras lá em Nova York, usando a camisa do Knicks. E aí você corta pra hoje, dia 20... É que eu tô gravando na madrugada, né? Mas dia 26 de maio de 2026. E você vê essa cena aqui, ó. Você vê essa cena que é simplesmente Patrick Ewing e Walt Frazier. Dá pra gente dizer os dois maiores da história do New York Knicks, entregando o troféu de MVP das finais do leste pro que é, pra mim, o terceiro maior da história. Essa cena, ela é de um tamanho, ela é de um simbolismo surreal. Assim, Cara, isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui é muito foda, entendeu? Então, é um dia que o torcedor do Knicks jamais vai esquecer. E eu posso falar com um pouco de propriedade sobre isso, porque ano passado eu tive essa sensação, né? Claro, eu não tive que esperar tanto tempo como o torcedor do Knicks teve que esperar. O torcedor do Knicks dessa geração teve que esperar 26 anos pra ver o time dele na final. Eu já havia visto antes. Eu vi em 2012, mas eu compartilhei isso ano passado, né? Que depois daquela eliminação pro Golden State em 2016, eu achei que eu nunca ia ver eu achei que eu nunca ia ver o Thunder numa final de novo. Naquele momento eu desisti da ideia de que eu iria ver o meu time sendo campeão da NBA. Eu tinha desistido daquela ideia. Eu tinha me conformado de que eu não veria o Thunder campeão. Mas aí, ano passado, aconteceu, o Thunder chegou nas finais, foi campeão. E foi um sentimento tão foda, cara. E eu acho que o torcedor do Knicks hoje, ele tá sentindo algo parecido, mas até elevado do que eu senti. Porque, igual eu falei, eu já havia visto o meu time nas finais antes. Você que é torcedor do Knicks hoje, que tem mais ou menos a minha idade e tal, você não viu o seu time nas finais. Você vai ver agora. E assim, o Thunder... Assim, eu cheguei a ouvir várias piadinhas sobre o Thunder durante anos e tal, mas nada comparado ao torcedor do Knicks. O que o torcedor do Knicks ouviu de merda na vida dele é brincadeira. Porque a gente tá falando de uma franquia que tem uma mídia muito grande. Assim, não existe comparação entre a pressão de um Thunder ser campeão e da pressão de um Knicks ser campeão. É outra parada. E do mesmo tamanho da pressão de ser campeão, né, proporcionalmente do mesmo tamanho, a zoação dos adversários, a zoação dos rivais, a tiração de sarro. Então, eu imagino que o torcedor do Knicks hoje, não é que ele tá sentindo a mesma coisa que eu senti ano passado quando eu vi o Thunder chegando nas finais. Ele tá sentindo o triplo, sabe, o quíntuplo, o sextuplo, sabe? É tudo elevado à 10ª potência, porque é surreal o que esses caras sofreram. É surreal o que esses caras passaram. E é muito foda ver esses caras agora sorrindo, comemorando, porque, mano, se tem uma torcida que merecia ser feliz, é a torcida do Knicks, mano. Essa torcida merecia muito, mano. Esses caras malucos, né, que aparecem aqui no vídeo, esses caras mereciam muito, mano. E hoje eles são felizes,
né? Independente do que acontecer nas finais, seja contra o Thunder, seja contra o Spurs, o sentimento do torcedor do Knicks hoje, ele não vai ser apagado, sabe? Ele não vai ser apagado, porque chegar nas finais da NBA é difícil pra caralho, sabe? E quando você torce pra um time que carrega esse estigma de fracasso, que carrega essa zica interminável, e você vê esse time chegando nas finais, além de uma sensação de felicidade, de empolgação, de euforia, tem uma sensação de alívio do tipo, ai, caralho, valeu a pena torcer pra esse time, sabe? Eu tenho certeza que muitos torcedores do Knicks chegou a repensar se valia a pena continuar torcendo pro Knicks. Eu tenho certeza que tiveram vários momentos que esse torcedor do Knicks que hoje tá comemorando, ele parou pra pensar e falou, caralho, será que vale a pena continuar, mano? Será que vale a pena, bicho, eu continuar sofrendo com essa porra? Eu tenho certeza que isso aconteceu. E hoje, pra esse cara ver o time dele chegando nas finais, é a sensação de que, puta, valeu a pena. Caralho, valeu a pena sofrer, valeu a pena aguentar a zoação, valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Então, mano, você, torcedor do Knicks, bicho, comemora, mano. Comemora. Seja feliz, porque, mano, é um momento, porra, foda, assim. É um momento foda, é um momento inesquecível. Você nunca vai se esquecer do dia de hoje. Nunca vai se esquecer, né? Até porque, como eu falei, essa chegada nas finais, ela vem com uma dominância que, cara, a última vez que a gente viu uma dominância dessa no leste foi com o Celtics campeão. A gente tá falando de um Knicks, cara, que chega nas finais varrendo na semi e nas finais de conferência. O Knicks chega nas finais praticando, na minha visão, o melhor basquete desse playoff. Ah, Luiz, mas o nível de enfrentamento no leste é menor do que no oeste. O Spurs é mais time, o Thunder é mais time. Eu concordo. Mas isso não muda o fato de que nem Thunder e nem Spurs estão jogando um basquete tão foda como o do Knicks. A forma como o Knicks ganha é muito foda de se ver. É um basquete envolvente, cara. É um basquete, cara, que é muito foda. Tipo, é um time que defende muito bem, é um time que é agressivo, um time que joga feio quando precisa jogar feio, mas que joga muito bonito, cara. Que consegue balancear bem essas coisas, né? Uma defesa agressiva, uma intensidade ali nos rebotes, sabe? Uma fiscalidade, né, grande, mas com um ataque que flui, né? Um ataque que não é mais só Brunson e é isso. Não é só mais isolation do Brunson e só, não. Tem movimentação fora da bola, tem um Anunoby, cara, causando um inferno na defesa com os cuts dele sem bola. Tem o Karl Anthony Towns atuando como esse playmaker que, cara, que versão maravilhosa do Towns, mano. Que bênção foi pro Towns a chegada do Mike Brown, né, cara? O Towns tem que agradecer todos os dias pelo Knicks ter pego o Mike Brown, porque não que ele jogasse mal com o Thibodeau, não é isso, mas a forma como o Mike Brown desbloqueou o Karl Anthony Towns é papo de mudar a carreira do Towns. O Towns, a partir de agora, ele vai ser visto de outra forma na NBA. E o Mike Brown tem total responsabilidade nisso. Esse sistema que ele montou pro Knicks, tendo o Towns como esse playmaker, mudou o ataque do Knicks e mudou o Karl Anthony Towns. O Karl Anthony Towns virou outro jogador com o Mike Brown. Um jogador muito melhor. Muito melhor, né? E ele que já era muito bom, mas ficou ainda melhor. E aí você tem esse Jalen Brunson, que quando precisa pegar a bolinha, botar debaixo do braço e resolver sozinho, ele faz. Como fez na virada no jogo 1. Aquela virada no jogo 1 aconteceu por conta do Brunson. Claro, teve muito da defesa horrível do James Harden, teve muito da falta de ajustes do Kenny Atkinson e, obviamente, do colapso mental que o Cavs teve, mas tudo isso só aconteceu por conta do Brunson.
que caçou o James Harden posse após posse, que deitou em cima do Harden posse após posse. Então, quando precisa, o Jalen Brunson, ele consegue monopolizar o jogo e resolve sozinho. Mas a proporção com que isso acontece é muito menor do que acontecia com o Thibodeau. Porque agora, os isolations do Brunson, as hero balls do Brunson, é meio que a arma secreta, não é mais o arroz com feijão. Antes, com o Thibodeau, hero ball do Brunson era arroz com feijão, era o arroz com feijão do time. Agora não, agora é o a mais. Quando precisa, o Knicks vai lá e protocolo Brunson. Mas quando não, o time joga no coletivo. Joga no coletivo com o Mikal Bridges, que vem atuando num nível bizarro. É bizarro que o Mikal Bridges vem jogando, gente. Depois daquele jogo lá contra o Hawks que ele chorou porque ele tava jogando mal pra caralho, ele virou outro jogador. Uma eficiência, uma consistência absurda. E, pra mim, um ponto importantíssimo pro Knicks chegar nessas finais, banco. O mesmo Knicks que nos anos com o Thibodeau sofria com a falta de banco, que dependia de uma rotação de 6 caras no máximo, agora é um time que não só tem um banco, mas tem um excelente banco. Um banco com nomes que não só mantém o time competitivo, mas resolvem jogos. Quantas vitórias desse playoff não estão na conta do Landry Shamet? Várias, né? Hoje, mais uma atuação brilhante dele, 4 bolas de 3, bichão. Matando o Cavs no segundo tempo, entregando uma grande defesa. Mitchell Robinson, 10 rebotes, 5 ofensivos, um monstro na área pintada. Miles McBride, extremamente versátil, presente em todos os pontos da quadra, importantíssimo no ataque, na defesa, na intensidade. Jordan Clarkson, né, o peladeiro que todo time gosta de ter. Então, você tem o Knicks, cara, que é de fato um grande time. É um puta time. Um puta time que chega nas finais. Que vai brigar pelo título. Que vai ter a chance de conquistar o título. Isso é muito foda. Isso é muito foda, né? E no contraste, você tem um Cavs que tem o mérito por ter chegado nas finais. Não é fácil chegar nas finais de conferência. Mas a gente tá falando de um Cavs que termina a sua participação nos playoffs com mais derrotas do que vitórias, né? A gente fala de um Cavs que poderia muito bem ter caído na primeira rodada. Que em nenhum momento nesse playoff convenceu. Essa é a grande verdade sobre o Cavs. Em nenhum momento o Cavs convenceu. Um time que termina o playoff com 8-10 de campanha, é o primeiro time em mais de 30 anos que terminou a sua participação com o final de conferência com campanha negativa. Ah, Luiz, mas tem que ver que, é a melhor campanha do Cavs desde a saída do LeBron. Sim. Mas, olha, sim, na boa. Você acha que o torcedor do Cavs tá com um sentimento legal? Não tá. Porque o time foi humilhado nessa final de conferência. O sentimento do torcedor do Cavs nesse momento, pelo menos eu imagino, é de humilhação. É de um time que não conseguiu competir. Claro, o Knicks era mais time, o Knicks era favorito na série, com certeza, mas não pra tanto, né? Não pra tanto, né? E a atuação de hoje, cara, ela foi assim, constrangedora, vergonhosa. Pô, mano, num jogo 4, você podendo ser eliminado, você podendo ser varrido, jogando em casa,
Ou não dá pra você tomar 130-93. Desculpa. Não dá. Sabe? E a forma como esse 130-93 foi construído foi muito constrangedor, mano. O Knicks jogando assim, cara, com uma tranquilidade, com uma facilidade. Sabe, o Cavs não esboçou sinal de vida. Não esboçou sinal de vida. E pra mim, quem mais simboliza a vergonha que foi essa final de conferência pro Cavs é o James Harden. Que, beleza, é um dos grandes jogadores da geração, ele tá no, né? Ele tá entre os maiores da história da NBA, né? Pelo menos um dos 75 maiores ele é, como ele foi escolhido, né? Quando rolou ali, né? A eleição da NBA pros melhores 75. Ele é um dos... Eu sempre falo, né, cara, que o prime do Harden foi um dos maiores primes ofensivos da história do jogo. Né? O Harden é um gigante. Mas é inegável que quando ele é colocado no maior palco, ele nunca corresponde. E não só hoje, mas em toda a série, ele não correspondeu. É mais uma série que ele termina com mais turnovers do que pontos, do que cestas. É mais um jogo que ele termina com mais turnovers do que cestas. 5 turnovers para 2 cestas. Sim, ele converteu 2 arremessos num jogo eliminatório em casa. Jogando 33 minutos, cara. Nos mesmos 33 minutos, o Donovan Mitchell, que também fez uma série qualquer coisa, tá? Não é como se o Donovan Mitchell tivesse jogado pra caralho. Mas pelo menos hoje, ele mostrou brilho. Jogou 33 minutos, mas meteu 31 pontos. Ele tentou evitar a vergonha. Hoje, pelo menos, ele tentou evitar a vergonha. O Harden, nada. Nada. E pra mim, ele é o grande símbolo do que foi esse Cavaliers nessa série. Entendeu? E agora a questão é... O que vai fazer? O que o Cavs vai fazer? Vai manter o time? Vai confiar mais um ano nesse time? Vai renovar com o James Harden? Aparentemente o Cavs havia prometido a extensão pra ele. Mas será que o Cavs vai cumprir a palavra? Visto o que ele fez nesse playoff, que foi quase nada? Donovan Mitchell vai ficar? Vai tentar mais um ano? Ou ele vai pedir troca? Evan Mobley e Jarrett Allen. Vale ainda apostar nessa dupla de garrafão? Vale ainda apostar nessa identidade de double big? Será que não vale tentar trocar um dos dois? Modernizar o time? Mudar um pouco a identidade? O Ken Atkinson eu nem vou falar porque é óbvio que ele vai ser demitido. Não existe o Ken Atkinson ser mantido no cargo depois desse trabalho horroroso que ele fez nesse ano. O Cavs chegou nas finais de conferência apesar do Ken Atkinson. Não é que chegou por conta dele, não é que ele ajudou, não. Ele atrapalhou. Mas de alguma forma o Cavs chegou. Ele tem que ser demitido. A demissão do Ken Atkinson não é nenhuma discussão, é algo que tem que ser feito e acabou. Agora, o resto do elenco é algo que tem que ser repensado, cara. É algo que tem que ser repensado. Entendeu? E é muito complicado, porque a gente tá falando de um time que foi finalista de conferência, mano. Mas mesmo sendo finalista de conferência, a sensação é de que tem que mudar tudo. É de que tem que mudar tudo, mano. Entendeu? Então, o contraste, cara, é cruel com o Cavs. Né? Você vê o Knicks chegando, voando na final de NBA, correspondendo às expectativas finalmente, né? Deixando os seus fantasmas de lado. E do outro lado, um Cavs que deixa o torcedor absurdamente frustrado, cara. Decepcionado, triste. Foda, cara. Foda. Mas enfim, é isso, gente. Nicão está nas finais da NBA, né? Vamos colocar aqui de novo, né? Porque o momento pede, né?
Aqui, ó. Vou deixar aqui sem som. Mas, ó, Nicão está nas finais da NBA, vai disputar o título. E vai ser muito foda, cara. Independente de quem for o adversário, se for San Antonio, se for Oklahoma, vai ser uma puta final. E como eu já falei depois da vitória do Knicks no jogo 3, não ache que vai ser baba pros times do Oeste. Se qualquer time do Oeste, seja Thunder ou Spurs, chegar nessas finais achando que vai ganhar fácil do Knicks, achando que vai ganhar mole, que o Knicks não vai ser... não vai dar trabalho pra caralho. Vai dar tanto trabalho que o Knicks pode ser campeão. O Knicks pode ser campeão contra qualquer um dos dois. Não tô falando que vai. Mas pode ser campeão, porque o time é bom pra caralho. Porque Anunoby é bom pra caralho, Jalen Brunson é bom pra caralho, Towns é bom pra caralho, Hart é bom pra caralho, Mike Brown é bom pra caralho. O time é bom pra caralho, Michael Bridges é bom pra caralho. O banco é muito bom. Landry Shamet é muito bom. Mitchell Robinson é muito bom. E o basquete que o Knicks pratica é muito foda. É muito foda. Então, tem que respeitar esse time do Knicks. É um time muito bem treinado, um time muito bem montado. E é aquilo, ninguém chega nas finais por acaso. Falavam a mesma coisa do Pacers ano passado, né? Que o Pacers não ia ter chance, que o Pacers ia ser amassado. E a série foi a 7 jogos. E se o Haliburton não machuca, né? No momento em que o Casimiro, né, entra aqui na minha tela, um salve, Casimiro. Se o Haliburton não machuca, o Pacers poderia ter sido campeão. Então não acha que vai ser baba, não. O Tandão, o Spurs, não acha que vai ser baba, não, tá? Vai ser difícil pra caralho ganhar desse Knicks. E se não entrar com essa mentalidade de que o Knicks é bom, de que o Knicks é foda, de que você vai enfrentar um time pica, pode acontecer o que aconteceu com o Sixers, com o Cavs e com o Hawks. E vou falar uma coisa, tá? Se preparem, porque o que o Madison Square Garden vai pulsar nessas finais vai ser doideira. Jogar contra esse Knicks numa final de NBA no Garden, puta que me pariu. Meu Deus do céu. Jogadorzinho cabeça fraca vai pro caralho, tá? Vai pro caralho, né? Enfim. É isso, gente. Hoje não teve muita análise porque o jogo não permitiu análise. Porque realmente foi um amasso. Assim como foi toda essa série. Então eu quis aqui mais realmente passar essa visão, né? Do quão foda é o Knicks chegar nas finais. É um momento muito foda, né? Pro basquete, pra NBA e, obviamente, pra essa torcida maluca do New York Knicks. Que momento, hein? Que momento. Gente, obrigado pela audiência. Tamo junto, grande abraço. Amanhã eu volto, né, com um recap aí dos jogos 4 das finais de conferência. Vamos dar uma repassada no jogo 4 entre Spurs e Thunder. E aí sim, vou tentar trazer um pouquinho mais de análise tática do jogo de hoje entre Cavs e Knicks. E da série no geral, né? Vamos dar uma geralzona boa amanhã. Obrigado, valeu, beijo e tchau. E comemora, torcedor do Knicks. Você está nas finais. Você está nas finais. Muito foda. Valeu, galera. Um abraço.